Olá, alunos do quarto período do curso de Odontologia da Uni Evangélica. Muito bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Estaremos ministrando esta videoaula com o seguinte conteúdo: montagem de dentes artificiais em prótese total, ceroplastia em prótese total, prova clínica, fase laboratorial de acrilização, instalação e ajustes e preservação da prótese. Eu sou o professor Ruberval e espero que esse momento possa ser de grande valia para o seu aprendizado dentro da prótese total. A montagem dos dentes artificiais, ela se dá logo em seguida da parte clínica de montagem do articulador. Então é uma etapa que vamos passar dessa fase dos planos para essa fase. E para que seja realizada essa montagem dos dentes artificiais, é necessário que se estabeleça alguns critérios. Essa montagem ela é realizada após a conclusão da montagem dos modelos de trabalho com os planos de cera no articulador semi-ajustável. Os dentes artificiais já devem estar selecionados. A sequência da técnica de montagem vai variar de acordo com o autor. Alguns requisitos eles são básicos para uma boa montagem de dentes artificiais. Primeiro, os dentes eles devem obedecer os limites do plano de cera. Segundo, eles devem obedecer às linhas de referência. A montagem dos dentes deve obedecer às medidas verticais do articulador, principalmente a dimensão vertical. E esses dentes devem estar montados obedecendo o esquema oclusal adequado. Uma guia anterior própria para a prótese total, que é a guia anterior plana, e as chaves de oclusão, chave de canino, chave de pré, chave de molar. Então, os modelos montados no articulador, se você observa os modelos montados no articulador, você tem aqui ampliado a visão das linhas de referência. Então, eu tenho a linha central aqui, que é a linha média, eu tenho as duas linhas laterais, que são as linhas de canino, e as linhas horizontais, superior, que é a linha alta, e a linha horizontal inferior, linha baixa de sorriso. Baseado nessas medidas métricas dessas linhas de referência, eu consigo fazer a seleção dos dentes artificiais. Então, uma vez selecionados os dentes artificiais, pela técnica que foi discutida no vídeo anterior, nós vamos lembrar que esses dentes eles são selecionados através de informações métricas do plano de cera e também de características biofaciais do paciente. O instrumental necessário para a montagem dos dentes artificiais é uma fonte de calor, a lamparina a álcool, obviamente carregada com o álcool 96, que é o álcool inflamável, a espátula 7, a espátula Lecron, que é a espátula de corte, e a espátula 31, que é a espátula de maior volume para levar grandes volumes de calor ou grandes volumes de cera na sua posição de montagem. A sequência de montagem que nós vamos propor aqui é a sequência do professor Tadashi Tamaki. Ela fala com relação à montagem primeira dos dentes anteriores superiores, seguido da montagem dos dentes posteriores superiores, depois, na sequência, a montagem dos inferiores anteriores e, finalmente, os posteriores inferiores. Então, cada um desses aqui a gente vai descrever passo a passo qual dente é colocado na sua ordem, no seu momento. Primeira parte da montagem dos dentes anteriores superiores. Então, nós começamos pela montagem do incisivo central superior, direito, e depois o esquerdo para preservação da linha média. Não tem problema se houver inversão, esquerdo e direito. Tudo bem. Depois a montagem do incisivo lateral superior, do lado direito e esquerdo. E finalmente a montagem do canino, para fechar e concluirmos a montagem. Vamos ver? Então, na primeira etapa da montagem, nós posicionamos a placa de cera com os dentes
E o primeiro dente a ser montado é o incisivo central superior. Então nós vamos aqui na linha mediana, fazemos um corte, escolhemos o lado, direito ou esquerdo, tanto faz para começar a montagem, e fazemos a remoção de um tabletezinho de cera mais ou menos compatível com o tamanho do dente. Olha aqui o recorte na profundidade, o leito. Isso aqui ele é aquecido com a cera, remove-se o dente da placa e leva-se o dente ao seu leito de montagem, obedecendo alguns critérios do alinhamento do dente. Linha média com a mesial do dente, colo cervical desse dente alinhado com a linha alta de sorriso e borda incisal do dente alinhada com a borda do plano de cera. Então, feito a instalação do dente na sua posição, nós partimos agora para a montagem do dente vizinho, o outro incisivo. Para quê? Obedecendo os mesmos critérios de recorte do tabletezinho de cera e instalação do dente, coincidindo as duas mesiais, alinhamento de borda incisal e alinhamento de colo. Para quê? Para que nós consigamos manter a linha mediana. O segundo dente a ser montado é o incisivo lateral, né? Então nós montamos o central, equilibramos a linha média com o outro central, vamos partir para montar o incisivo lateral. Então faz o mesmo processo, recorte do tabletezinho de cera e plastificação do leito ósseo, remove-se o dente da placa e leva-se o incisivo lateral à sua posição. Quais as características dessa montagem? Primeiro, longo eixo paralelo com o incisivo central. Então, o longo eixo do incisivo lateral é paralelo com o incisivo central. O colo do incisivo lateral é alinhado com o colo do incisivo central. Porém, o bordo incisal ele é 1 milímetro acima do bordo incisal do incisivo central. O terceiro dente a ser montado desse lado é o canino. Então vamos fazer da mesma forma. Montamos, recortamos o tabletezinho de cera, plastificamos o leito ósseo e instalamos o dente da placa para o leito de colocação. Então ele sai da placa e vem para o leito. Quais as características dessa montagem? O longo eixo desse canino agora ele é levemente inclinado a cervical para distal. A borda incisal ela é alinhada com a incisal do incisivo central e a distal desse dente ela é coincidente com a linha de canino, além da manutenção do colo cervical na linha alta de sorriso. Daí se conclui a montagem do canino e, obviamente, a montagem da bateria anterior. Então, você tem que observar o seguinte na conclusão dessa montagem: manutenção da posição da linha média e alinhamento da cervical de todos os dentes com a linha alta de sorriso. Além do que, o articulador permanece fechado com os planos de cera em oclusão e todas as bordas incisais dos dentes incisivos e caninos eles tocam o plano e os incisivos laterais eles têm mais ou menos 1 milímetro de distanciamento por questão estética. Aí nós vamos passar para a montagem dos dentes posteriores e superiores. E a sequência obedece à seguinte ordem: primeiro premolar superior, segundo premolar superior, primeiro molar superior, segundo molar superior. Lado direito, depois o esquerdo. Não tem problema se inverter a ordem inicial do lado. Ou seja, se você quiser começar a montagem pelo lado esquerdo, não tem nenhum problema. O importante é você manter a ordem. Primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Então a mesma sequência. Vamos recortar, para a montagem do primeiro pré superior, vamos recortar o tabletezinho de cera. Observe você que para a montagem do dente posterior, você remove o tablete de cera totalmente. Faz a plastificação e vamos remover o dente da placa e direcioná-lo para o leito ósseo. Qual é a guia de montagem? A distal do canino. Então a mesial do dente a ser montado vai ser alinhada com a distal do canino e vamos fazer o alinhamento da face vestibular do dente a ser montado com o alinhamento do plano de cera. E existe uma observação aqui que eu preciso fechar o articulador em oclusão para que o plano de cera faça a compressão desse dente contra a cera que está plastificada para fazer o alinhamento oclusal. Então, nesse momento, quando eu fechar o articulador no ponto zero, eu consigo fazer o alinhamento do premolar. Aguardamos a estabilização da cera e damos sequência agora na próxima dente a ser montado. Segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Então nós vamos passo a passo fazendo a montagem do segundo premolar, primeiro molar e finalmente o segundo molar de um lado. Cada dente a ser montado eu volto a fechar o articulador,
fazendo com que haja o alinhamento de todos os dentes montados com o plano oclusal dentro do espaço vertical definido pelo pino-guia no ponto zero, no centro da mesa incisal. Isso eu consigo fazer a manutenção da dimensão vertical de oclusão, ou seja, eu consigo montar os dentes exatamente na altura oclusal que o plano de cera foi estabelecido lá na boca do paciente. Uma vez montado um lado, direito ou esquerdo, eu faço a sequência do outro lado, concluindo a montagem dos dentes superiores. Então eu finalizo um lado, venho e faço a conclusão da montagem do outro lado e concluo totalmente a montagem dos dentes superiores. A próxima arcada a ser trabalhada é a arcada inferior. E a gente vai começar com a montagem dos dentes anteriores e inferiores.